Agora Interior dá sequência nesta quarta-feira à série de entrevistas para destacar o aniversário de Marília. A cidade completou no último dia 4 de abril 95 anos de emancipação política e administrativa. Nós já falamos um pouco sobre a Comissão de Registros Históricos, quando o vereador Hélio Ajeca, presidente da comissão, passou por aqui na segunda-feira, e ontem nós recebemos a professora Lourdes Marcelino Machado, que falou sobre educação e cultura. Hoje vamos falar sobre economia. A cidade, que nasceu com o avanço da linha férrea, devido ao desenvolvimento do café, já passou por diversos ciclos econômicos. Entre eles, o algodão, a metalurgia, e atualmente a cidade é conhecida como capital nacional do alimento. Porém, concentra forte atuação na área de serviços, na educação e na saúde. E mais recentemente, tem se destacado também na área da tecnologia, com grandes empresas se desenvolvendo e gerando emprego. Mas quem vai aprofundar um pouco mais essas informações, desde os dados históricos até a análise atual, é o professor e historiador, membro da Comissão de Registros Históricos, Ivan e Evangelista, que já está conosco aqui na bancada. Ivan, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Agora Interior. Grande prazer retornar aqui ao nosso estúdio, meus cumprimentos a vocês que nos assistem e aos meus pares da Comissão de Registros Históricos. Que estão assistindo. Que estão assistindo, essa turma que tem muita coisa para contar e para preservar por Marília. Perfeito. Bom, eu gostaria de primeiro traçar contigo aí um histórico. Eu sei que você fez um trabalhinho de casa aí, você fez todo um cronograma, uma linha do tempo. Apresenta pra gente aí essa evolução da economia de Marília desde a sua fundação. Bem, o foco da nossa entrevista, segundo o seu convite, é o quê? O desenvolvimento econômico de Marília. Voltamos lá no passado, o governo do estado mandando ocupar as terras do estado paulista, né, que estava em criação. Nasce a chamada o território do Alto Cafezal, Pereira e Pereirinha chega na região primeiro, e são o quê? Comerciantes de terra. Eles vêm comercializar o quê? Lotes. Nesse alto espigão ali na região da Igreja Santo Antônio, que eu denominei pelas pesquisas como o Marco Zero de Marília. Perfeito. Foi ali que tudo começou. Bento de Abreu chega um pouquinho depois com outra visão. E eu imagino o Bento de Abreu colocando a mão na cintura, olhando para o lado lá da cascata, que era então a fazenda Cincinnatina, e ele diz assim: aqui eu vou construir uma cidade, a cidade dos meus sonhos. E é incrível, quando você acompanha, Carlos, e quem nos acompanha aqui, o histórico do processo, você vê que essa Marília que nós temos hoje, incrível, estava na cabeça do Bento de Abreu. Olha só. Ele cuidou de todos os detalhes. Ele inicia com o quê? Com a Santa Casa. Por quê? Uma cidade boa precisa de saúde. Logo em seguida ele vem com o quê? Com tratamento de água. Tá? Por quê? Cidade boa também precisa de água, de saneamento. O hotel, o antigo hotel São Bento, também é autoria dele. Cuidou de todos os detalhes, desde da fachada, da cozinha, dos lustres que iam no banheiro, tudo. Ele trocando cartas com João Batista Meiler. Tá? Em 1928 nasce o Correio de Marília, o jornal, que anuncia a fundação de Marília pouco tempo depois da sua existência. Tá? Nesse processo estão sendo plantadas o quê? Novas lavouras de café, desenvolvimento econômico, entramos nele. E o que acontece? O café demora 3 anos para dar. Até porque a cultura do café naquele tempo, eles utilizavam um esquema que era fazer uma casinha de madeira onde você plantava 4 ou 5 grãos. Daqueles que crescessem melhor, eliminava os outros. E você segurava o quê? 2 ou 3 pés de café. Era o sistema de cultura daquela época, dos antigamente. Nesse intervalo da produção do café, nós temos o quê? O arroz, o algodão, o amendoim, tá? A safra de milho, e aí começa a nascer o quê? Os chamados beneficiadores desses grãos. Aonde? Exatamente ali, quando você desce a Rua Paraná, que você olha à sua esquerda, você vê o quê? A Avenida das Indústrias. Por que ela se chama Avenida das Indústrias? Porque no seu planejamento, Bento de Abreu fala com João Batista, na hora de comercializar os lotes, dizendo o seguinte: segura essas áreas daqui até onde é hoje a região da São Miguel, porque aí nós vamos instalar as indústrias estrategicamente. Matarazzo, Zilo, Bavária, que depois se tornou Antártica. Mas por quê? Por causa da logística. Olha a visão de futuro desse homem.
os trilhos passando, o trilho passando como uma linha central, o eixo central da cidade, E as ao indústrias lado margeando. eles faziam o quê? Eles desviavam ou criavam novos trilhos. Para quem lembra, dentro do Matarazzo tinha o trilho. Para quem lembra, dentro do Zílio tem o trilho. Para quem lembra, dentro da Antártica tem o trilho. Verdade. Olha a visão de logística desse homem. O óleo senhoria vem logo em seguida e se instala onde? Do lado do trilho. Por quê? Logística, facilidade de transporte, destino, Porto de Santos, capital. E aí Marília experimenta uma coisa fantástica. Eu tenho um áudio que eu gravei de uma entrevista, na verdade de um artigo publicado no jornal Correio de Marília e que foi republicado por um periódico do Rio de Janeiro, aonde ele usa uma expressão muito interessante: os pobres ricos de Marília. Por que pobres ricos de Marília? A explosão e a chegada de tanta gente em nossa cidade nesse período inicial foi tamanha grandeza que as pessoas com dinheiro chegavam aqui, pegavam, por exemplo, os primeiros lotes comercializados na nossa região, tá? Tanto da parte de cima, do Alto Cafezal, e depois também na parte de baixo. E eu imagino o diálogo: quanto você quer para desocupar a casa? Meu amigo, eu não tenho onde morar, eu preciso da onde eu vou, olha minha família, para onde eu vou? E aí o diálogo era mais ou menos nesse sentido: constrói alguma coisa para você aí no fundo, e eu pago para você, porque eu preciso me instalar, porque eu não posso perder esse momento de pujança econômica da cidade. Olha só. E aí, nesses diálogos, o que acontece? As famílias desocupavam os seus lares principal, construíam um casebre, literalmente no fundo, e começaram a ganhar muito dinheiro com locação de imóveis para poder esses desenvolvedores, esses agentes do desenvolvimento, ter onde se acomodar. Nesse mesmo artigo, muito interessante, o autor comenta o seguinte, que a cidade nesse período, 1928, 29 e 30 quase, já tinha o quê? 500 automóveis. 500 automóveis. Nossa, rapaz. É mole um negócio desse? Muito carro. É muito carro. A cidade pequena, tinha, né? na versão do autor, a cidade tinha sanduíche feito de presunto cortado à máquina. Para nós isso hoje é nada. É corriqueiro. Mas para época, não. Cortar, você que está nos assistindo, lembra quando foi a primeira vez que você chegou no bar aqui de Marília e pediu para cortar mortadela naquela máquina manual? Então, em 28 já era apontado Já isso. tinha. Tá? Já se falava em café expresso. A gente pode deduzir disso, só te interrompendo um pouquinho, que a Marília tecnológica começou bem cedo. Sim, começou muito cedo. Bom, aí o que eu fiz? Aceitando aí o desafio do seu convite, porque na verdade é um desafio. É verdade. Olha que interessante. Em 1928, Bento de Abreu, com Rodolfo Miranda, organiza o primeiro diretório da Câmara Municipal de Marília. Ele já indica os nomes, fazem uma Câmara, constituem uma Câmara de comum acordo e no seu, na sua carta ele diz o seguinte: nós temos que cuidar das pessoas que vão cuidar da nossa cidade, porque tem que ser pessoas com visão, com desenvolvimento. Tá? Olha que bacana. Em 1929, Marília apresentada oficialmente ao mundo. A inauguração da Santa Casa. Uma cidade bem estruturada precisa contar com profissionais. E aí, quando você pega o livro Marília, Sua História, Sua Gente, tá? Que é do Paulo Corrêa de Lara, você vai perceber o seguinte: ele se preocupou em enviar cartas convites para que pessoas viessem morar aqui. Que pessoas? Advogados, farmacêuticos, dentistas. Ou seja, de novo, a visão futurista de Bento de Abreu de desenvolvimento econômico, ele já começa a imaginar o comércio e ele diz assim: eu trouxe a Santa Casa, a maternidade Gota de Leite, eu estou tratando da água, tá? E aí o que acontece? Nós precisamos agora de profissionais de uma força inteligente para me ajudar a desenvolver a cidade. A lavoura de café explode, começam as colheitas, as outras já estavam muito bem, o comércio vem na consequência. Coronel Galdino, São Luís. Coronel Galdino, ponto de encontro das jardineiras, nos finais de semana. Tá? Ou também das mulas e dos cavalos. Como assim? O pessoal trazia o piquá para amarrar na mula. Fazia as compras, colocava adulto dentro do saco ou do piquá, fazia aquele amarrio, colocava por ali e naquele final de dia ele tomava uma cachaça, fazia a compra, a mulher ia comprar tecidos, os utensílios domésticos, e aí nós vemos quem aflorar, né? Casa Armando,
Lembra da Casa Armando? Avenida Sampaio Vidal, ainda está lá o prédio até hoje. Hoje, se eu não me engano, é uma casa que vende grãos e temperos. Tá? Nós vemos o quê? Celaria São José, Selaria a cavalo ou a pé. Celaria São José. Essa eu conheço. Essa também é marcante. Por quê? Celaria São José, para quem se lembra, vendia o quê? As armas. Nós tínhamos ainda muita mata. E a caça era uma coisa permitida. Então vinha para comprar o quê? Pólvora e chumbo. E também outros artigos que eram necessários. Arreios, celas, ferramentas. Ferramentas, né? O comércio explode. Na rua São Luís nós vemos uma coisa fantástica. Grande parte da população nesse período, comunidade japonesa. Lavouras de café e comunidade japonesa andavam juntos. Alguns trabalhando como empregados, os primeiros sofreram muito, alguns que conquistaram suas terras já. E aí o que eles queriam? Eles queriam artigos de qualidade japoneses. E o comércio de Marília, desenvolvimento econômico, se adapta e você vê na história de Marília placas do comércio da cidade escritas em português e também embaixo em japonês. Olha só, uma Marília bilíngue. É uma Marília bilíngue. É uma Marília bilíngue. Olha que delícia. Muito bom. Por quê? Porque a maioria das donas de casa, né, daquelas senhoras que moravam nos sítios, nas fazendas, os chamados trabalhadores da roça, não tinham ainda o domínio da língua portuguesa. E aí o que aconteceu? O comércio começa a absorver uma mão de obra japonesa para que ela possa ter esse diálogo com a comunidade ali, tá? É o que acontece hoje quando você entra no estabelecimento e vê ali um atendente bilíngue falando inglês e português. Bom, esse é um fato muito relevante. E aí nós temos o que mais que eu fiz uma anotação legal, tá? A gente vai perceber os marcos históricos da cidade. Em 1934, no nosso intervalo, você viu aqui na TV, a propaganda dá assim, ela nasce em 1934, 90 anos. Ivan, o que teve isso com desenvolvimento econômico? Só nasce uma associação comercial porque tem uma classe que precisa ser representada nos seus anseios, certo? E nós vamos fechar o nosso bloco final com essa fala da Associação Comercial. 1935, Carlos, vem o Sindicato dos Empregados no Comércio de Marília. Sim, comerciários. 1935. Menino. Certo? Mais adiante aqui nós vamos encontrar o Pavão, o grande atuante, que se tornou o chamado Sindicato do Comércio Varejista, né? Aí entra a representatividade do agronegócio, tá? Marília hoje, o agronegócio representado também pelo amendoim. Em 1944 é fundado o Sindicato Rural, patronal. Mais uma vez o desenvolvimento econômico. Por quê? Os proprietários rurais precisavam de uma entidade que levasse a voz deles até onde? Até o governo estadual, até o governo municipal, e se organizam e fundam um sindicato. Em 49 nasce o Macarrão Raineri. O Raineri em 49, Romildo Raineri. Um abraço, Romildo. É isso aí, se estiver nos assistindo, um grande abraço, Romildo. Em 1950, noticiários, registros históricos, dão conta que Marília foi a cidade que mais cresceu no mundo. Uau! Não é o Ivan, são dados históricos. Eu vou lá pesquisar. Certo? Por quê? Por conta do café. Nós nos tornamos grandes exportadores de café. E aí a economia explode de vez. Explode de vez. Se você tem mais ou menos aí entre os seus 50 e 60 anos, você vai lembrar que na Sampaio Vidal nós chegamos a ter, num curto espaço de 300 metros, 17 agências bancárias. Sim. 17 agências bancárias. Hoje substituídas por farmácias. Farmácias, verdade. Tá? E 56 para 57 continua na linha do tempo de desenvolvimento econômico. É inaugurada quem? Marilã. Família Garla. Família Garla, tá? Que hoje já está com outra performance, uma das maiores indústrias de biscoito do planeta. Adquirindo, inclusive, outras empresas, isso, né? Sim, adquirindo a Casa Suíça. Casa Suíça. Certo? E agora acabou de fazer uma outra aquisição. Um pouquinho mais adiante, 59, e a gente tem o quê? A Copemar de Marília. Copemar. A Copemar. Por quê? A Regis Gralmon. De novo,
a representatividade dos produtores de café. Quem se lembra do movimento da Copemar ali naquela região, até então esquecida de Marília, né? Aonde hoje está o bairro Bandeirantes. Jardim Bandeirantes. O Jardim Bandeirantes. Uma particularidade, Ivan, Sim. e para você que está acompanhando. Meu pai trabalhou na construção daquele prédio da Copemar. Ali no início ali do Jardim Bandeirantes. Em 1960, em 1960, a Eliran começa a construção da sua nova fábrica na Castro Alves. Ela nasce na rua São Luís, vai para a rua Arco Verde, olha que interessante. Olha só, a Eliran, e depois vai lá para Castro Alves, onde hoje está quem? A Nestlé. A Nestlé, tá? Família Barion, né? Família Barion, tá? Em 1984, precisamente no mês de agosto, nasce quem? A Associação Profissional do Comércio Varejista de Marília. E alcançou o seu sindicato, agora sim, desculpe, o Pedro Pavão. O Pedro Pavão. O Pedro Pavão, em 1 de julho de 87, certo? Sua inauguração aconteceu em 30 de abril de 1988. Olha que legal. De novo, por que nasce mais uma entidade representativa, agora do comércio varejista? Nós tínhamos só do comércio e era necessário agora dar uma segmentada. Por quê? Os interesses vão crescendo, as necessidades vão crescendo. As classes se organizam e só cresce aonde tem o quê? Dinheiro. Se não tem dinheiro, não cresce. Ivan, me permite fazer uma pausa? Claro! Vamos fazer uma pausa. Vamos lá. Tá? A gente vai para um intervalo, a gente parou em 88, né? 84. 84, a gente parou em 84, a gente vai para um rápido intervalo, depois o Ivan volta no próximo bloco, dando continuidade aí a essa linha do tempo. Gente, tá fantástica essa apresentação do Ivan, viu? Trazendo pra gente aí, ano a ano, como é que se deu a evolução do desenvolvimento econômico de Marília. Eu lembro você que você pode participar, enviar a sua pergunta, o seu comentário, já tem gente aqui comentando, inclusive aqui no nosso canal no YouTube. Você pode fazer isso pelo YouTube ou pelo nosso WhatsApp. O Edgar vai colocar na tela pra gente aí. O 14991450881 é o nosso WhatsApp para você enviar a sua pergunta, o seu comentário, ou o canal do YouTube, como já estão fazendo algumas pessoas aqui, youtube.com/agora no interior. Eu peço para você que está assistindo ao programa pelo YouTube, que se inscreva no canal, ative o sininho e também deixe o seu joinha. Nosso intervalo é bem rápido, 3 minutinhos e já voltamos. Microempreendedor individual. A Unimed Marília tem um plano empresarial exclusivo para você. Inclua a saúde no planejamento da sua empresa. A partir de uma pessoa, você já pode contratar. Condições válidas para todo mês de abril. Aproveite esta oportunidade. Consulte nossa equipe comercial e solicite a sua proposta. Ligue 14 3402 2522. Unimed Marília. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Saito, calçados e confecções. Um amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Estamos de volta com o nosso Agora Interior, que hoje está entrevistando o professor, historiador e também fotógrafo, membro da Comissão de Registros Históricos de Marília, Ivan Evangelista. Se você sintonizou na TV Mais agora ou se você entrou no nosso canal no YouTube neste momento, o Ivan está fazendo aí uma linha do tempo, contando toda a história do desenvolvimento de Marília, desde a sua fundação até hoje. A gente parou em 84, 84. Né? 84. Mas você pode rever depois, né, essa entrevista completa lá no YouTube, aí você pega o bloco anterior na íntegra e aí você consegue se situar aí no tempo. Mas a partir de agora a gente dá continuidade então, a partir de 84. Desde o início,
a cidade sempre contou com bons hotéis e boas pensões. Por quê? O norte do Paraná estava em desenvolvimento também nesse período. E Marília era a ponta da linha férrea. Então, aqueles que se destinavam a começar os trabalhos no norte do Paraná, aqui desembarcavam no trem, na estação ferroviária de Marília, passavam 2 ou 3 dias aqui para poder comprar as passagens das jardineiras, que nessa época de 29 já tinha uma frota de 21 jardineiras. Olha os números, 21 jardineiras, tá? 21. E uma parte dessas jardineiras se destinando ao Paraná, justamente para levar essas pessoas. Hotéis, bares, restaurantes, 1984, fundação do Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Marília, que tem o nosso amigo Simval, lá junto comigo no Contour, tá, como presidente. Olha que bacana, de novo, classe representativa, precisa. Tá? Um dado interessante, nesse período, né, um pouquinho aí, Marília entra no histórico de uma das cidades que mais processa amendoins. Nós temos aqui o agronegócio que vai até Quintana lá para cima. Herculândia por ali. E aqui foi criado, então, um grande laboratório de análise da produção de amendoim. Olha só. Que também foi coordenado na época pela Dori. Em 2000, Marília lança o Centro Incubador de Empresas Miguel Silva, o CIEM. O CIEM. O CIEM. Pouca gente se lembra disso. Verdade. Em 2000, meu querido, em 2000. Por que o Centro Incubador é importante? Porque nós entramos numa nova fase onde essa questão da tecnologia começa a despontar. É o período em que começa o embrião também da ACERT, a associação, o Elvis, acho que esteve aqui ontem. Isso. Esteve aqui, não teve? Ele é o fundador da ACERT, das empresas de tecnologia de informação. Tá? Em 2010, mais um dado histórico importante para você. O IBGE divulgou o projeto e uma informação interessante. O Produto Interno Bruto dos municípios de 2004 a 2008, pasmem, o PIB de Marília foi de 3,5 bilhões. Nossa! Desenvolvimento econômico. Mais uma vez. Certo? Com isso, o PIB per capita da cidade foi de R$ 13.679 em 2008. Gente, dinheiro movimenta a economia. Sem dúvida. Essa cidade que nós moramos hoje, visionada lá, da visão do Bento de Abreu, certo? Iniciada na venda dos lotes, tem tudo a ver com isso que nós estamos passando aqui. Um outro dado legal. Em 2010, nós temos o RAIS, né, que é aquela Relações Anuais de Informação. Marília se destaca em segundo lugar no que tange a concentração do número de estabelecimentos industriais. Em primeiro lugar no que se refere à concentração de empregos ocupados. Olha, o CAGED da época. Gente, é muito rápido. Muito. É muito rápido. Vocês vão de 2000 a 2010, olha exatamente. Só a evolução. E é por isso que muitas vezes eu vou brincar aqui com os meus queridos antecessores e o atual prefeito, que eles quebram a cabeça. Tem hora que não dá para acompanhar. Não dá. Por quê? A iniciativa privada ela é muito avança dinâmica. de tal maneira que ela atropela muitas vezes o engessamento da máquina pública. Editais, isso e aquilo, então não dá para acompanhar. Mas vamos lá, vamos continuar. 2016, Marília apresenta o portal de inovação. Já é um segundo passo no Centro Incubador de Empresas. Por quê? Porque estava se pleiteando o Parque Tecnológico. Parque Tecnológico. Tá? Nesse período, a cidade já possuía uma incubadora de empresas que estava instalada no campus universitário, na Fundação Eurípides, certo? E também o Centro de Inovação, que é o quê? Já era um conglomerado dessas empresas. Tá? Em 2017, a administração solicita ao governo estadual o credenciamento do Parque Tecnológico, junto com a instituição de educação que cedia o Centro de Tecnologia. Tá? Isso é muito interessante porque nesses diálogos, e eu tive a honra de participar desse processo, junto com outros atores, nós fomos aprendendo essa questão de clusters, de criação de APL, porque é uma linguagem nova. As startups. Tá? É muito interessante isso aí.
Tá? E aí nós temos envolvidos quem? Ciesp, a SIM, a CERT, a Secretaria de Desenvolvimento, o SEBRAE, a Unesp, a FATEC. As forças econômicas e de ensino, né? Eu ocupei o cargo de secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, no período também de turismo, né? Justamente por quê? Para ajudar a alavancar esse processo. Eu fazia a ponte entre a universidade e a iniciativa privada. Tá? Olha que interessante, o município de Marília é reconhecido como Arranjo Produtivo Local, APL, de Tecnologia da Informação e Arranjo Produtivo Local da Indústria de Alimentos pelo governo do estado. Gente, isso aqui é divisa. A cidade tem divisa. Porque quando patente. É patente. Boa, gostei. Quando você chega no governo do estado, na Secretaria da Tecnologia, tá? É mais ou menos assim, a gente está falando com quem mesmo? E aí você começa a colocar patente. E agora nós temos aqui em Marília a ADIPA, Associação das Indústrias de Produtoras de Alimentos, que está em franca ascensão. É o Comandini que está à frente dela ou não? Eu acredito, salvo engano, não vou cometer erro aqui, mas é a Sandra Yamashita que está como... Sandra Yamashita. Que é da SOS Alergia, é isso? Tá? Mas está o Elvis Fusco e outra, não é, olha que bacana, nessa visão de mundo novo, século XXI, para frente agora, o que nós precisamos? Pontes. Não dá mais para viver isolado. Todas as nossas ações passam a ser o trazer alguém da TIPA aqui, hein? Sim. Precisa interessante. trazer alguém. Para dar sequência nisso aí. Então, todas as nossas ações passam a ser o quê? Colaborativas. Município que se isola, morre. Tá? Eu não estou comentando aqui questões políticas, partidárias, não. Eu estou comentando o quê? Desenvolvimento econômico. Tá? 2022, 10 de janeiro, ministro Marcos Pontes, tem aí a imagem, visita Marília para visitar o lugar do Parque Tecnológico. Estava indo bem. Eu vou até aproveitar e pedir para o Edgar ir colocando para a gente as fotos que o Ivan trouxe. Talvez algumas fotos sejam já antigas, né? Sim. Das menções que ele fez aqui. Olha o Marcos Ponte ali, ó. Ele já colocou na agulha, ó. Olha lá. O Marcos Ponte visitando. Hoje é nosso senador. É o senador, Certo. Bacana. Em 2022, dia 1º de abril, foi constituída então a ADIPA, Associação para o Desenvolvimento da Indústria de Alimentos. Tá? E aí nós temos o que nessa sequência? Tá? Já estamos aí quase no finalzinho. Estamos quase no final. É isso aí. A virada de chave que é fundamental. E eu aqui quero parabenizar a diretoria da Associação Comercial e Industrial de Marília por essa virada de chave. Ela troca, nós temos aí também uma imagem no nosso banco de imagens. Se eu não me engano, fevereiro, é isso aí, meu querido dos bastidores? Edgar, nosso comandante. Põe aí, por favor, a imagem da Associação Comercial. Ela troca o nome, ela faz uma sobreposição, melhor dizendo assim, do nome. Isso. Olha lá. Associação Comercial muda de nome e altera estatuto. E ela vai para a Associação Comercial e de Inovação de Marília. Essa é a virada de chave. Por quê? Não é a diretoria da ASSIM. É a cidade se posicionando para o governo do estado, para o Brasil e para o mundo, dizendo, vem para cá que aqui tem inovação. Aqui tem centro incubador de empresas, aqui nós temos mais de 40 e tantos cursos universitários que dão suporte a essa formação de mestres, doutores, graduados e técnicos. Tá? Graduação em alimentos, nós temos tudo para isso aí. E a cidade então se prepara para esse novo mundo tecnológico que está acontecendo e que está movimentando o quê? Praticamente as cidades mais inteligentes. E é nesse sentido que eu estive em São Paulo no ano passado, no mês de setembro, participando de um dos maiores eventos do Brasil chamado Smart Cities. Eu estive lá representando Marília com muita honra, com muito orgulho, a nossa cidade, o nosso Contura, a nossa Comissão de Registros Históricos, e levei exatamente informações nesse sentido. Por quê? Marília, ainda que nós tenhamos, que bom que nós temos núcleos pensantes em vários pontos, tá? Um deles no campus universitários, o outro na prefeitura municipal, o outro lá na associação comercial, as cooperativas, os sindicatos e toda essa força produtiva que trouxe Marília com essa pujança do desenvolvimento econômico até aqui, nós temos essa visão de como nós queremos entrar no futuro que não está tão distante. Um futuro do e-commerce, isso é fundamental. Sem dúvida. Certo? Essa transformação das relações
da gostosa Rua São Luís, por onde você caminha, não vai fechar, na minha opinião, não. As pessoas gostam de ir à loja, gostam de tocar os tecidos, os calçados. Encontrar também, né? Encontrar, aquele momento, né, de você encontrar os amigos. Mas a metodologia de compra mudou. Essa aqui é uma foto fantástica. Aí mostra o bairro lá da São Miguel desenvolvendo. Olha que bacana. Você tem ali o Zilo, você olha as chaminés. Olha as chaminés, que é um dos símbolos da nossa economia produtiva. Da indústria, tá? Se quiser trocar, pode trocar. Pode avançar. Pode avançar, que a gente mais vai. Uma. Essa aí é a Santa Casa de Marília. Santa Casa, tá? lá no comecinho. Exatamente. Visionário, Bento de Abreu, saúde para a população. Sem isso eu não consigo fazer uma cidade. Tá? Olha o comércio de Marília. Tá? Olha São Luís, Coronel Galdino? Aqui é a Rua Prudente de Moraes. Prudente de Moraes. É a Prudente com a São Luís. Prudente com São Luís. Certo? Aí tem, volta um pouquinho, por gentileza. As jardineiras ali. As jardineiras. Ah lá. Tá? Os ônibus antigos, lá embaixo a antiga Mesbla. Tá vendo? Olha que bacana. Antiga Mesbla. Antiga Mesbla. Esse prédio da esquerda é onde está o Ben John Knobel. Hoje, verdade. Né? Isso, tá? Mudança, gente. Aqui então é 9 de julho, na verdade. Aqui então é 9 de julho. Isso. É 9 de julho. Razão. 9 de julho. É isso aí. Se tiver mais alguma, querido, se quiser. Aí voltou aquela que você pediu. Voltou aquela. Aí tem um carrinho. E no carrinho está escrito assim: vende-se verduras frescas. Ali no cantinho esquerdo. Ali no cantinho. Olha lá. Tá? Esse é um comércio que continua e se perpetua. Né? Por quê? As pessoas gostam de consumir. E hoje nós ganhamos uma nova roupagem. Produtos orgânicos. Produtos orgânicos, né? Tá? Olha o pastifício Marília. Nossa, certo? Rapaz. Irmãos Raineri. Tá? E olha uma frase legal nisso aí. Tá? O marilhense que vem se impondo. Certo? Também. Por quê? Fora das fronteiras do Estado. Fora das fronteiras do Estado. Olha que legal. Tá? Se tiver mais alguma, vamos trazer para o pessoal. A máquina São Paulo, aqui próximo da gente. Da Duque de Caxias. Isso. Minha mãe trabalhou nessa máquina de São Paulo. Irmãos Montolar. Irmãos Montolar, Irmãos Montolar. E hoje nós temos o Taust presente em 10 cidades. Desenvolvimento da economia de Marília. Já está aqui construindo, erguendo prédios como se não houvesse amanhã, né? Exatamente. Matarazzo, na Nelson Spillman, de terra ainda. Eu, quando criança, quando o pessoal estacionava os caminhões de amendoim, a gente ia lá pedir um pouco de amendoim para fazer paçoquinha. Certo? E aí aquilo que eu comentei com vocês. Esse sistema de plantio antigo onde se fazia a casinha, de onde muitas pessoas morreram porque as cascavéis se aninhavam nessas casas. Nas casinhas. Olha só. Cervejaria Bavária. A antiga Bavária marinhense. Onde hoje é a CPJ, né? Exatamente. Uma curiosidade marinhense. Quando você estiver descendo a Castro Alves, caminhando pela calçada, onde hoje está ali a Secretaria da Saúde, olhe para o chão. Você vai ver a calçada em Petit Pavé. Olha só. Petit Pavé. Petit Pavé. Aonde está lá a marca Bavária. Bavária, na calçada. Tá? Temos mais alguma? E a Ilirã, querida Ilirã, quem aqui não chupou bala Campeão, quem aqui não comeu também, chupou a bala Sete Belo, hoje propriedade da Jazan. Da Jazan. Certo? Que foi, ela adquiriu essa marca, tá? Mas olha que bacana. A cooperativa lá onde o seu pai trabalhou na construção, um prédio moderno para a época. Para a época, é verdade. Tá? Muito bem estruturado, tá? O que mais que nós temos aí? Acho que acabou. Acabou. Sim. Uma coisa interessante, aí são pratos decorados. O que são esses pratos decorados? Marília era comum, festa da cerveja, Antártica. Esses pratos é da festa do macarrão Raineri. Lembra disso, pessoal? Ia lá, comprava o ingresso, né, e comia tudo que podia de macarrão. É o que a PAI faz hoje. É o que a PAI faz hoje. Com a costela de chão. Exato. E se você pegar também a Feira das Nações. Olha a embalagem do biscoito Marilã. Um detalhe, querido espectador, tá longe para você ver por aí, mas na embalagem está escrito biscoito. Não é biscoito, é biscoito. Biscoito, tá? Por quê? Nesse período, vamos ver, opa! Olha lá, dá para ver. Na imagem branca. Indústria de biscoitos Marilã. Certo? Marilã hoje que é essa potência, um dos cartões de visita. E se você não visitou, eu recomendo turisticamente, visite a Casa Suíça de Marília, da Marilã. É um lugar maravilhoso
cheirinho bom e produto de qualidade, reminiscências, ancestralidade. Ivan, para a gente encerrar o nosso bate-papo, vou fazer a menção das pessoas que estão nos assistindo pelo canal do YouTube, o Simval Freitas, que além do YouTube ele também mandou aqui um comentário através do nosso WhatsApp, e a Cris Pauliello. Olá, boa tarde, professora Cristina Pauliello, assistindo e já parabenizando o Ivan, ela também é membro da comissão, fantástica, historiadora. Né? Então ela, entre outros que estão assistindo aqui pelo YouTube. E o Simval, quando você falou dos bancos, ele mandou a seguinte observação. Ele está destacando a iniciativa do programa, bacana a Semana da História de Marília. Pena que o Bento de Abreu não está mais entre nós. Colocava qualquer pré-candidato no bolso, não ia nem precisar de vereadores. E aí ele comentou também, quando você falou das agências bancárias, ele lembrou que tinha a poupança ASPA. Abriu uma poupança para ganhar um autógrafo da Sandra Brea. Ok, Simval, fã da Sandra Brea. Aproveitando a tua deixa, Simval, vamos aqui então sugerir aos potenciais candidatos ao cargo maior da cidade, né, de prefeito, e também aos vereadores, que se apropriem dessa linha histórica da cidade e, de novo, vamos trazer essa cidade para essa linha condutora do quê? Do desenvolvimento econômico. Recolocá-la nos trilhos, literalmente. Né? Eu não digo que a cidade saiu dos trilhos. Eu particularmente, eu vejo essa evolução da nossa cidade. Ela tem esse potencial que muitas vezes, de novo, atropela a administração pública. Eu não sei o que você vai fazer. Agora, é muito interessante, para finalizar um comentário. Eu sempre ouço das pessoas, mas a especulação imobiliária de Marília é muito grande. Gente, se você pegar a história da cidade, você vai ver que ela nasceu com essa característica. Ocupação de espaço, certo? E o empreendedorismo não tem quem segure, tá? Nós temos que sim o quê? Cuidar do planejamento, cuidar do plano diretor da cidade, cuidar do plano diretor de turismo, que contém e está contido no plano diretor da cidade, e a nossa Câmara Municipal e o nosso dirigente maior fazer o possível para se manter dentro daquelas linhas. Não atrapalhando o quê? A inovação e principalmente dando apoio a todos os atores de desenvolvimento da cidade. E aqui vai um comentário crítico do apresentador: não atrapalhando já é uma grande coisa que qualquer um deles pode fazer. Não atrapalha o desenvolvimento. A iniciativa privada tem fôlego e gente capacitada para levar Marília, e lembrando que Marília está indo rumo aos 100 anos, né? Sim. E vai chegar no centenário como uma referência nacional e mundial nessa história toda, né? Nessa história toda do desenvolvimento econômico, mas com grande protagonismo da tecnologia e da inovação. Sem dúvida. Estão sendo plantadas sementes nas universidades, estão sendo plantadas sementes em todas essas instituições. As indústrias de Marília 4.0 e depois daqui provavelmente 5.0 e assim vai. Tudo isso é tecnologia e nós vamos mais uma vez nos destacarmos nesse cenário da inovação e da tecnologia. Por quê? Porque temos gente capacitada. O que nós precisamos é atrair mais talentos. Mais. E isso é uma coisa natural, porque aonde tem espaço para trabalho e oportunidades, os talentos aparecem. Verdade. Um abraço também para o Sérgio Costa, que mandou um grande abraço para todo mundo também. Obrigado pela audiência, Sérgio. Ivan, muito obrigado por essa aula de história da economia mariliense aqui para o nosso programa. Com certeza, assim como a Lourdinha, assim como o Hélio Ajeca, você contribuiu para que o nosso programa pudesse levar um pouquinho de informação de Marília para o nosso público. Muito agradecido mesmo. Obrigado a todos vocês. Um abraço, Hélio Ajeca, nosso querido presidente e vereador da Câmara Municipal. E que tenhamos todos aí excelentes oportunidades de boas realizações em todos os campos profissionais e também pessoal.